Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai colocar um pouco de energia na nossa conversa e desvendar um tema que, assim, à primeira vista, parece uma daquelas burocracias sem fim, mas que afeta diretamente a vida de muita gente. Vamos entender de uma vez por todas como navegar pelo padrão CEMIG. Sim, é um processo cheio de regras, mas absolutamente vital para garantir luz e segurança para todo mundo. Sabe aquela ideia que passa pela cabeça de simplesmente puxar um fio do poste da rua e ligar direto na caixa de força de casa? Pois é, a resposta curta e grossa para isso é sem chance. Ter eletricidade em um imóvel exige seguir à risca uma série de regulamentações de engenharia e segurança. Não é só plugar um fiozinho e pronto. É sobre construir toda uma infraestrutura que a concessionária consiga testar como 100% segura. Bom, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. Primeiro, o que é padrão CEMIG? Segundo, a importância dos materiais aprovados. Terceiro, quem precisa desta instalação. Quarto, o passo a passo técnico. E, por fim, custos e prazos estimados, que é a parte que todo mundo sempre quer saber, não é mesmo? Vamos direto para a seção 1. O que é o padrão CEMIG? Para definir de um jeito bem claro, o padrão CEMIG é aquela estrutura oficial e obrigatória que funciona como a entrada de energia de um imóvel. Ele é, literalmente, o grande guardião da história. É o porteiro que vai conectar a propriedade à rede elétrica da rua de um jeito legalizado e seguro. Sem esse conjunto homologado, as luzes da casa não vão acender de jeito nenhum. É o passaporte oficial para entrar na rede elétrica. E do que exatamente é feito esse passaporte? A estrutura física inclui um poste homologado, que pode ser de concreto ou de metal. Tem também a caixa de medição aprovada, aquele disjuntor geral de proteção, o ramal de ligação, que pode ir por cima ou por baixo da terra, e, uma parte super crítica, o sistema de aterramento com haste e cabo. Vale muito enfatizar que cada pecinha dessa precisa seguir regras rigorosíssimas da CEMIG e da ABNT. Por que tanta exigência? Simples, para evitar choques fatais, curtos circuitos e aquelas sobrecargas que ninguém quer ter no sistema. Passando agora para a seção 2, a importância dos materiais aprovados. Olha, o que é realmente interessante de notar nesses manuais oficiais é a quantidade absurda de regrinhas e especificações. É importante perceber que não dá para simplesmente ir numa loja de material de construção e pegar qualquer disjuntor da prateleira. A concessionária exige de forma estrita marcas específicas, como General Electric, Eletromar ou Soprano. E vai além, eles pedem as capacidades exatas de interrupção, diferenciando com muito rigor se o equipamento tem que aguentar 5 ou 10 kA. A precisão exigida é absoluta. E aqui a gente vê mais uma daquelas tabelas bem densas, agora para os disjuntores bipolares, mas não precisa de pânico, o objetivo não é que ninguém decore essas listas gigantes. A grande sacada aqui é entender que essas tabelas implacáveis são exatamente o motivo pelo qual o uso de profissionais certificados é indispensável. Uma pessoa sem experiência não vai saber navegar por esses detalhes de fixação padrão NEMA ou IEC, e qualquer errinho na hora de comprar um material listado resulta em uma reprovação imediata na vistoria, certeza absoluta. Entrando na seção 3, quem precisa desta instalação? Afinal, quais são as situações do dia a dia que obrigam a instalação de um padrão CEMIG novinho em folha? Os cenários mais clássicos são aquelas ligações elétricas para imóveis recém-construídos, mas também entram na lista os aumentos de carga. Imagina um pequeno comércio instalando equipamentos mais pesados ou vários ares condicionados de uma vez só. Fora isso, obras que precisam daquela energia provisória para ligar a betoneira ou até quando um poste antigo está trincado ou enferrujado e precisa ser trocado. Tudo isso exige um padrão novo. Dá para pensar nessa divisão como uma escada da complexidade. A quantidade de carga elétrica é o que dita o tamanho da estrutura. No primeiro degrau temos as residências, que geralmente ficam no monofásico ou bifásico, para iluminação e eletrodomésticos básicos. Subindo mais um pouco, os pequenos comércios costumam precisar de bifásico ou trifásico para aguentar o tranco. E lá no topo, as indústrias e grandes canteiros de obras exigem o padrão trifásico. E um detalhe crucial, nesse nível industrial, a burocracia pesa mais, exigindo a tal da ART, a anotação de responsabilidade técnica, que só um engenheiro eletricista registrado no CRE pode emitir. Chegamos na seção 4, o passo a passo técnico. Para pegar esse processo burocrático assustador e transformar em algo mais previsível, dá para dividir a jornada em 5 etapas críticas. A primeira é a avaliação técnica no local para definir qual vai ser o padrão. A segunda é a fase de projeto e documentação, que pode incluir a ART que a gente acabou de citar. A terceira é botar a mão na massa, a instalação física do poste, dos cabos e caixas. A quarta fase é a tão temida vistoria da concessionária.
E a quinta e melhor de todas é a energização, quando a luz finalmente chega. O ponto crucial de toda essa jornada é exatamente a fase 4, a vistoria. Esse é o grande obstáculo. Se a instalação der qualquer deslize aqui, a energia não é liberada de jeito nenhum. Os inspetores vão checar se as normas internas, como a ND 2.1 e 2.2, foram seguidas e ainda conferem as normas brasileiras da ABNT, tipo a NBR 5410 para baixa tensão e a 1439 para média tensão. É um pente fino implacável, mas faz todo sentido porque o foco é segurança coletiva de toda a rede elétrica da rua. E agora, a seção 5, custos e prazos estimados. É super importante alinhar as expectativas sobre quanto tempo isso tudo leva. O cronograma médio indica que a instalação física pelo eletricista leva de 2 a 5 dias úteis. Depois disso, tem a espera pela vistoria, que pode demorar até 10 dias úteis após a solicitação. Colocando tudo na ponta do lápis, do dia que se contrata o profissional até a luz acender, a jornada completa costuma durar em média de 7 a 15 dias corridos. E vamos falar de valores. As estimativas de custo de mercado para mão de obra variam bastante de acordo com a complexidade. Para instalar um padrão monofásico, o valor gira em torno de R$ 1.600. No padrão bifásico, esse teto sobe para a casa dos R$ 1.800. Já para aquelas instalações trifásicas, que são bem mais complexas, a mão de obra pode chegar facilmente a R$ 2.000. Mas olha só, muita atenção agora. É fundamental deixar claro que essas faixas de R$ 1.000 a R$ 2.000 representam estritamente o custo da mão de obra especializada, tá? Lembra daquelas tabelas cheias de exigências que vimos antes? Pois é, o poste homologado, as caixas de medição aprovadas, os disjuntores específicos da GE ou Soprano, os cabos e hastes de aterramento, tudo isso é material e entra como um custo extra e separado. Montar essa infraestrutura exige um investimento considerável. E para fechar nossa análise de hoje, fica essa reflexão muito pertinente. Tentar dar aquele famoso jeitinho ou cortar caminho nas normas elétricas não resulta apenas em dor de cabeça com vistoria reprovada. A severidade dessas regras, a necessidade de profissionais qualificados e aquelas listas exaustivas de equipamentos aprovados existem por um único e excelente motivo: a prevenção de incêndios e a proteção de vidas. Não é brincadeira. Então, a pergunta provocativa que encerra a nossa discussão de hoje é: será que vale a pena arriscar a segurança, o bolso e os prazos de um projeto inteiro só para tentar driblar as normas oficiais aprovadas? Fazer as coisas pelo manual pode até parecer caro e demorado no começo, mas é, sem dúvida, o único caminho seguro e definitivo para ter energia em casa ou no negócio. Fica a reflexão para todo mundo. Um grande abraço e até nossa próxima análise detalhada.